O Jornal da Câmara de Angra dos Reis começa agora com os seguintes destaques. Operação reforça a segurança na Vila do Abraão antes do Carnaval. Rio Santos deve receber 400 mil veículos ao longo do feriado. Câmara inicia período legislativo na próxima semana. Programação do Carnaval de Rua de Angra tem mais de 80 blocos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. A Polícia Federal começou na manhã desta quinta-feira a terceira fase da Operação Classificação de Risco, em Angra, com a prisão temporária de um homem de 32 anos. O investigado é suspeito de compartilhar material de abuso sexual infantil e de aliciar crianças para fins sexuais. Foram cumpridos também mandados de busca e apreensão no centro de Angra e em Mangaratiba para o recolhimento de aparelhos eletrônicos. A Operação Classificação de Risco avança com provas obtidas em fases anteriores, que já levaram à prisão de um médico pediatra e de um professor da rede pública. As investigações tiveram início a partir do recebimento de denúncia anônima pela Polícia Federal em Angra dos Reis, dando conta de que um médico pediatra teria envolvimento com crimes relacionados a abuso sexual infantil, notadamente compartilhamento e armazenamento de cenas contendo abuso sexual infantil e também eventuais indícios de aliciamento e exploração sexual de crianças e adolescentes. Com base nesses elementos dessa denúncia anônima, foi possível iniciar diligências preliminares, das quais, através de monitoramentos ativos, possibilitou a identificação de crimes, como compartilhamento de cenas contendo abuso sexual infantil. Dados esses elementos materiais concretos, foi representada pela busca e apreensão e pela prisão temporária desse médico, possibilitando, então, a deflagração da primeira fase da Operação Classificação de Risco. Com base na análise de todo esse emaranhado probatório, foi possível identificar ainda a presença de um outro indivíduo, um professor da rede pública de ensino, que também, juntamente com esse médico, trocava informações e mensagens de cunho ilícito, notadamente compartilhamento de cenas de abuso sexual infantil e também troca de informações sobre eventual facilidade de aliciamento de crianças e adolescentes. A partir desses elementos concretos de informação, foi também representada a prisão temporária e também a expedição de busca e apreensão em desfavor deste professor da rede pública de ensino aqui em Angra dos Reis. Tendo em vista os elementos de informações colhidos no momento dessa deflagração e também os elementos que já tinham sido colhidos em data anterior, na primeira fase da deflagração, foi possível também identificar a presença de mais um indivíduo, um professor da rede privada de ensino, que também compartilhou cenas de abuso sexual infantil com este médico e também possuía elementos de informação que indicavam a possibilidade destes crimes não ficar apenas no ambiente virtual, mas também a viabilidade e a eventualidade dessas condutas ultrapassarem o ambiente virtual e atingir, de fato, crianças e adolescentes, dada ali a facilidade que esses atores tinham de contatar crianças e adolescentes. Assim, foi deflagrada, então, a terceira fase da Operação Classificação de Risco, onde foi possibilitado a identificação desses elementos de informação e também vai possibilitar outros elementos de informação, bem como a identificação de vítimas, identificação de demais participantes e também a responsabilização criminal necessária. Confira agora o que abre e o que fecha em Angra durante o Carnaval. Os serviços de saúde de urgência e emergência, como UPAs e hospitais, vão funcionar 24 horas. As unidades de estratégia de saúde da família, escolas municipais e equipamentos de assistência social vão estar fechados e retomam as atividades normais na quinta-feira, 19 de fevereiro. A infraestrutura urbana vai ter mudanças para acomodar os blocos, com a coleta de lixo no centro sendo antecipada para as 3h30 da tarde até a terça-feira de Carnaval. O SAI vai operar exclusivamente por canais remotos. Equipes estarão de plantão para garantir o abastecimento de água e a manutenção de esgoto. A Defesa Civil vai atender pelos telefones 199 e 3365-4588. Para facilitar o deslocamento dos foliões durante o Carnaval, vão ser disponibilizados ônibus extras entre os dias 13 e 17 de fevereiro. Diversas linhas que partem do centro da cidade vão operar pelo Morro da Cruz, em direção aos bairros de Jacuecanga, Japuíba, Belém, Parque Mambucaba, Frade, entre outros. Nesse período, a linha do Parque Mambucaba não vai circular dentro da Vila Histórica depois das 8 da noite. A expectativa para o Carnaval na rodovia Rio Santos é de intenso movimento, com a circulação de mais de 400 mil veículos. Os períodos de maior fluxo na ida ocorrem entre sexta-feira e sábado, com picos a partir das 7 da manhã.
Já o retorno deve concentrar cerca de 135 mil veículos entre terça e quarta-feira de cinzas, mantendo o tráfego pesado das 7 da manhã às 7 da noite. A concessionária vai suspender todas as obras com interdição de faixas durante o feriado. A orientação aos motoristas é que programem a viagem fora dos horários de pico, realizem revisão mecânica dos veículos e consultem condições da via em tempo real. Em caso de emergência, a concessionária pode ser acionada pelo número que aparece aqui na tela. A Vila do Abraão recebeu nesta quarta-feira a Operação Ilha Segura, uma ação integrada entre as forças de segurança para organizar o fluxo de turistas e impedir a entrada de drogas antes do início do carnaval. A fiscalização, que contou com o apoio de cães farejadores, concentrou-se nos principais pontos de desembarque, como a Estação Abraão e o Cais Janete Dias de Araújo. E os cuidados com a saúde durante o carnaval são essenciais para que os foliões aproveitem a festa com segurança. O repórter Marcel Neustade conversou com um cardiologista para dar dicas úteis para os próximos dias. O carnaval chegou. Em meio aos dias de folia, entre um bloquinho e outro, muitas pessoas exageram e acabam por colocar a própria saúde em risco. É por isso que está aqui comigo hoje o cardiologista Paulo Roberto Fonseca, que vai falar um pouco sobre a importância dos cuidados com a saúde em dias de carnaval. Boa tarde. Boa tarde. O problema do carnaval é que as pessoas têm que se hidratar, né? Antes de ir para a folia, né? Procurar se hidratar, se alimentar bem, né? Evitar bebidas alcoólicas, né? Que é o que acontece ao contrário, né? Evitar bebidas energéticas, tipo o Red Bull, né? Que todo mundo usa, mistura ainda, pior ainda que mistura com bebida alcoólica, né? E causam risco de doenças, né? De hipertensão, de arritmias, de hipoglicemias. Na verdade, ficar pulando no bloco é um exercício físico, né? É uma coisa que exige muito esforço físico, né? Apesar de as pessoas serem jovens, né? Existe o risco de fazer uma complicação, né? Ou uma queda, uma síncope, um desmaio, né? Evitar também esse vape, que esse vape é um veneno, né? Isso aí é pior do que o cigarro, né? E tá todo mundo usando vape agora, né? Porque parece que eles acham que faz menos mal que o cigarro, mas na verdade os jovens estão morrendo de doença pulmonar por causa do vape. Então acho que deveria evitar também, ou tanto o cigarro quanto o vape também, né? Porque todos fazem mal à saúde, né? Procurar ter um carnaval saudável, né? Curtir o carnaval. Angra encerrou o ano de 2025 como líder na geração de empregos com carteira assinada no sul fluminense, registrando mais de 3.800 novas vagas formais. No ranking estadual, o município alcançou a terceira posição, ficando atrás de Macaé e Duque de Caxias. Esse desempenho foi impulsionado pelos setores de serviços, comércio, construção e indústria, consolidando a cidade como um polo de empregabilidade no estado. A Ordem dos Advogados do Brasil conseguiu uma vitória na Justiça para suspender multas e indenizações impostas a advogados que atuavam em um julgamento em Angra dos Reis. O juiz do caso havia punido os profissionais por terem deixado o plenário alegando má-fé. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu suspender essas cobranças, esclarecendo que, de acordo com uma lei de 2023, juízes não têm mais o poder de aplicar multas diretamente a advogados no processo penal. Com essa decisão, qualquer cobrança ou bloqueio de bens contra esses advogados ficam proibidos. A OAB defendeu que a punição era ilegal e servia como uma forma de intimidação do trabalho da defesa. A Defesa Civil de Angra faz o monitoramento frequente da ocorrência de chuvas no município. Os detalhes com o repórter Marcel Neustade. Às vezes, os dias chuvosos podem ser complicados. Não bastasse o engarrafamento de guarda-chuvas nas calçadas, as poças d'água, que muitas vezes entram pelos tênis e meias, e o fluxo caótico de veículos andando pelas pistas molhadas, os dias de chuva também podem ser bastante perigosos. Não só por conta das consequências imediatas que uma tempestade pode causar, mas também por conta de acontecimentos não imediatos, que são aqueles que vão se formando aos poucos, tal como o solo encharcado pelas chuvas mais fracas, que num determinado dia vira um deslizamento de terra. E é justamente para evitar estes perigos que os cuidados com as chuvas devem ser constantes, sendo esta uma das grandes preocupações da Defesa Civil de Angra, que faz o monitoramento permanente das chuvas que caem na cidade a partir de níveis de intensidade. E é no Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, que essa vigilância constante acontece. Sendo o CEMADEM um ambiente operacional equipado com tecnologias de ponta usadas para fazer o mapeamento das diversas regiões de Angra.
Mapeamento este que, no segundo momento, vai gerar informações e dados específicos que vão balizar as ações da Defesa Civil conforme os acontecimentos, que podem ser de baixo risco ou de alto risco. E em relação aos perigos da chuva, tão importante quanto a atuação do poder público é a participação ativa da população, que deve colaborar com a Defesa Civil, não só respeitando e entendendo os protocolos de segurança, mas também a partir do compartilhamento de informações. Temos um pedido à população. Toda a infraestrutura que a Defesa Civil tem, ela é colocada para servir a população. Porém, o principal personagem nesse cenário é a população, atendendo os informes, participando dos núcleos de defesa civil, aprendendo como o sistema de alerta e alarme funciona e tomando as decisões na hora certa. Agora as notícias da educação em Angra. A Prefeitura, em parceria com o Instituto João e Maria, iniciou a distribuição de 8 mil livros literários para 66 escolas da rede municipal. A ação faz parte do Programa Angrense de Alfabetização na Idade Certa. O objetivo é incentivar o hábito da leitura desde a infância, alcançando alunos da pré-escola ao segundo ano do ensino fundamental. Além dos livros entregues às crianças, a iniciativa contempla cerca de 600 profissionais da educação com kits de apoio pedagógico para serem utilizados em salas de aula. As bibliotecas das unidades escolares também vão receber novos títulos para ampliar o acervo. A Prefeitura de Angra anunciou a ampliação do Programa Angrense de Aprendizagem na Idade Certa para atender alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Em 2026, a iniciativa vai passar a beneficiar mais de 7 mil estudantes em 20 escolas, utilizando materiais didáticos desenvolvidos pelos próprios professores da rede municipal. O foco está no incentivo à leitura e no raciocínio lógico. O objetivo central é evitar falhas no aprendizado durante a transição entre as séries e reduzir as desigualdades educacionais. Foi inaugurada essa semana a nova quadra poliesportiva da Escola Municipal Frei João Moreira, na Enseada. O novo espaço é totalmente coberto, possui iluminação em LED, arquibancadas e rampas de acessibilidade, oferecendo um ambiente seguro para os 235 alunos praticarem esportes e atividades pedagógicas. Além da quadra, a unidade passou por uma renovação visual com pintura e revestimentos. E nos esportes, o time do Angra Futsal definiu seus 25 jogadores para a Copa Rio Sul 2026, após uma série de peneiras realizadas em janeiro. A estreia oficial acontece no dia 7 de março, em casa, contra a equipe de Sapucaia. O calendário da primeira fase se estende até o início de maio, com confrontos contra adversários como Resende, Barra do Piraí e Vassouras. A Câmara Municipal inicia o primeiro período legislativo de 2026 após o Carnaval. A primeira sessão ordinária acontece na quinta-feira, 19 de fevereiro, a partir das 9 da manhã, no plenário Presidente Benedito Adelino. Você também pode acompanhar a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube. A Folia em Angra dos Reis já começou, com os primeiros blocos desfilando desde a última quarta-feira e promete agitar o município até a terça-feira de Carnaval. No total, são mais de 80 blocos programados e a festa se espalha por diversos bairros como o Centro, Vila Histórica de Mambucaba e a Ilha Grande. Dentre os destaques está o Bloco da Imprensa, que retorna ao Carnaval nesta sexta-feira, depois de alguns anos de ausência. Outros blocos que animam o feriado são o Reizinho Mirim, o Parei de Beber e Não de Mentir, que desfila na Ilha Grande, e os tradicionais Bloco da Carioca e Conexão Bahia, que prometem arrastar multidões. Encerrando a festa na terça-feira estão o Quarta Sem Lei e o Galera do Rock, que se concentra na Praia do Anil. A lista completa com os blocos está disponível na página da Prefeitura. O Jornal da TV Câmara fica por aqui e volta na semana que vem. Você pode conferir nossa programação pelo canal digital 514 ou 21.5 da NET e no YouTube, no endereço que você confere aqui na tela. Até breve!